A variância mede a variação para cima ou para baixo em relação à média. Então, presta atenção. A gente falou que a média, ela ajuda a dar uma expectativa de retorno futuro, certo? Beleza. Só que se eu olho só para a média de resultado, eu acabo sendo enganado. Porque a média de dois investimentos podem ser iguais, mas a variação pode ser diferente. Como assim? Vamos olhar para essa amostra. A amostra número um e a gente vai olhar para a amostra número 2. Olha só. Essa amostra número um, vamos falar aqui em janeiro, fevereiro e março. Aqui rendeu os seguintes números. Aqui rendeu 2, aqui rendeu 4 e aqui rendeu 0. Qual é a média dessa amostra? Vamos fazer a conta. A média vai ser a soma dividido pela quantidade de meses. Então, 2 com mais 4 vai dar 6. 6 com mais 0 vai dar 6. Então, qual que é a média? A média é 6 dividido por 3. A média é igual a 2. Agora, olha essa segunda amostra. Essa segunda amostra, ela vai ter resultados diferentes. Então, ela vai render em janeiro, fevereiro e março. Rendeu 2 e rendeu 2. Qual é a média desse resultado? A média é 2 mais 2, 4, mais 2, 6. 6 dividido por 3, a média ela é 2 também. Ou seja, qual que é a conclusão que a gente chegou aqui? Que em ambas amostras, a média ela é 2%. Só que se eu for olhar só para a média, eu não vou perceber que essa amostra número um ela é mais arriscada. Por que que ela é mais arriscada? Porque aqui deu 2, depois subiu para 4 e depois caiu para 0. Ou seja, se eu olhasse só para a média, eu ia dizer que a amostra um e a amostra 2 são exatamente iguais, porque a média é 2 e a média é 2. Só que eu não devo olhar apenas para a média, eu preciso olhar para a variação do resultado. Quando eu olho para a variação, eu vejo que essa amostra um ela tem mais risco, porque oscilou mais. Agora, essa amostra 2 eu vejo que ela tem menos risco, porque em todos os meses o resultado acabou sendo igual. Ou seja, a variação ela vai me mostrar qual é a dispersão em relação à média. Então, por isso está aqui, ó, para calcular a variância, é preciso calcular a média primeiro. Ou seja, eu vou te dizer o seguinte: se a média de um retorno, se a média ela é 10, se eu falar para você que a média é 10 e em um mês veio 14, qual foi a variação? Variação de mais 4%. Se eu falar para você que a média é 10 e no mês veio 8%, qual foi a variação? Variação menos 2%. Se eu falar que a média é 10 e no determinado mês veio 12%, qual foi a variação? Variação de mais 2%. Ou seja, a variação é a dispersão de dados em relação à média. Então, conceitos teóricos que a tua prova vai cobrar. Primeiro, variância. É uma medida de dispersão de dados. O que significa dispersão? Significa variação. Então, variância é uma medida de dispersão. A variância, que é a variação, vai medir essa oscilação que pode ser para cima ou pode ser para baixo, sempre em relação à média. Então, primeiro, eu preciso saber qual foi a média de retorno e qualquer resultado para mais ou para menos vai representar uma variação. Então, a conclusão que a gente chega é que para calcular a variância, é preciso calcular a média primeiro. E isso a prova pergunta. Para encontrar a variação, o que eu preciso saber? Preciso saber qual foi a média. Porque se eu não tenho média, eu não sei dizer quanto que variou. Outro ponto que a prova cobra. Quanto maior for a variância, maior será o desvio padrão e, consequentemente, maior será o risco de mercado. Ou seja, o que significa isso aqui, ó? Quanto maior for a variação, quanto mais para cima ou para baixo houver a variação, maior será o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Desvio padrão é o desvio
em relação à média. O que é o padrão? O padrão é a média. Então, de novo, se eu falar para você que a média ela é, por exemplo, de 5%, e um resultado veio 8%, qual é a variação? Variação de mais 3%. Ou seja, quanto mais alta for a variância, maior será o desvio do padrão. Ou seja, maior foi o desvio em relação à média, que é o padrão. Consequentemente, quanto mais desvio, maior será o risco de mercado. Ou seja, qualquer resultado muito acima ou muito abaixo da média, ele está desviando do mercado, que é a média. Então, se eu falar, olha, esse mês aqui veio 7%, qual foi o desvio? O desvio foi de 2%. Qual dos 2 meses foi mais arriscado? O que veio 8 ou o que veio 7? O que veio 8. Porque quando veio 8, desviou 3% em relação ao padrão, que é a média. Então, eu preciso entender que variação é risco de mercado. Quanto mais oscila, mais risco de mercado acontece. Outro ponto que a prova cobra: ativos com retornos constantes possuem variação nula. O que é retorno constante? Retorno constante vai ser o retorno igual. Então, se eu falar para você, por exemplo, que olha, a média, a média, ela é 2%. E aí em janeiro rendeu 2, fevereiro rendeu 2, março rendeu 2. Qual foi a variação aqui? Se a média é 2 e o resultado foi 2, 2, 2, a variação foi de 0, não variou. Então, ativos com retornos constantes, retornos iguais, possuem variação nula. É a mesma coisa que eu falar para você que houve uma linha reta aqui, ó, não variou, não oscilou. Aí a prova ela vai te perguntar esse conceito teórico. Ativos que possuem retornos constantes, possuem variação o quê? Aí vai estar lá: A, positiva, B, negativo ou C, nula. Se o resultado foi igual, igual e igual, a variação que houve foi nula, foi zero. Não variou de um mês para o outro. Então a prova vai trazer esses conceitos teóricos que não são difíceis. É só você ler, interpretar, prestando atenção. Variação é uma dispersão de dados. Variação pode ser para mais ou para menos, sempre em relação à média. Para poder calcular a variação, eu preciso saber qual foi a média primeiro. Quanto maior for a variância, mais desvia do padrão e, consequentemente, mais risco de mercado apresenta. E ativos com retornos constantes possuirão variação nula, porque o resultado sempre o mesmo, ele não variou, foi variação nula, e aí você acerta na tua prova. O que você vai ter acesso? Aulas 100% atualizadas, de acordo com o edital vigente, porque obviamente você tem que estudar para um material atualizado, e é isso que eu te ofereço. Apostila de conteúdo atualizado e apostila de simulados por módulos. Essas apostilas são por tópicos, para você ter menos coisa para ler e ler as coisas importantes. E apostilas de simulados por módulos, para você detectar qual módulo você precisa evoluir. Questões de prova corrigidas em vídeo, para você saber o porquê é a resposta e o porquê não são as outras respostas. Aplicativo e plataforma para você ver as aulas e correções dos simulados. Então, você pode acessar do seu computador ou do seu celular, a plataforma do computador ou celular e o aplicativo pelo seu celular. Suporte via WhatsApp para você ser respondido em até 24 horas, de acordo com as dúvidas que você possa ter. Tudo isso é o que eu te ofereço no meu método simples, direto e objetivo, focado na tua aprovação. E agora que você já sabe o jeito errado e o jeito certo de se preparar, chegou a hora de você parar de adiar a tua aprovação. Você tem 7 dias de garantia, caso queira cancelar o curso por qualquer motivo, e o seu dinheiro é devolvido 100%. Mas, se você quer ser aprovado de uma forma simples, direta e objetiva, clica no botão aqui embaixo e entra para o meu método completo. Eu tenho certeza que logo você vai ser promovido ou contratado nos maiores bancos e cooperativas desse país. Você recebe o acesso imediato ao curso e já começa a sua preparação a partir de agora, e logo você vai me mandar uma mensagem falando que você foi aprovado. Clica no botão aqui embaixo, faz sua inscrição e vamos rumo à aprovação. Te vejo na aula. Tchau!